seguir aqui com o nosso Morning Show, porque em entrevista à revista Ela, do jornal o Globo, a atriz e imortal da ABL, Fernanda Montenegro, disparou críticas ao governo de Jair Bolsonaro e a Paulinha vai contar pra gente o que foi que ela disse. O que não é a primeira vez, né? Inclusive, quando ela foi eleita a imortal da Academia Brasileira de Letras, que foi em novembro do ano passado, ela já tinha estabelecido críticas, não só ao Bolsonaro, mas também ao Lula. Vamos conferir o que é que disse em novembro a Fernanda Montenegro e a gente atualiza aí com essa nova entrevista. Então, em novembro, ela escreveu o seguinte, ela disse o seguinte ali em entrevista: estamos vivendo um momento complicadíssimo porque esse horror, Bolsonaro quer continuar e o outro, Lula, apesar de ter sido bastante interessante, quer voltar. Mas com quem? Com o quê? Com qual atendimento político honesto e sadio, sem ter que comprar votos para continuar, por exemplo? Se o Lula voltar, seria como uma reeleição. Nessa ocasião, ela também se colocou bastante contra essa questão da reeleição. E agora, em entrevista ao jornal O Globo, a revista Ela, a Fernanda Montenegro estava dizendo ali a respeito do que ela acha, basicamente, do que a gente está vivendo hoje. Olha o que ela falou, olha. Hoje, a esperança, mais do que nunca, tem que ser ativa. Estamos com esse trágico governo, um presidente que faz como símbolo da sua atividade presidencial uma mão, e aí ela se refere à questão da mãozinha, né, do Bolsonaro. Ela diz que é uma arma ou o sexo de um homem. É um emblema sórdido. E aí a reportagem pergunta, mas como é que se muda isso? E daí ela diz, não sei, às vezes eu penso que Brasília é um país que coloniza o Brasil. E daí ela segue dizendo a respeito de votar, porque a Fernanda Montenegro disse que ela não quer votar, que ela não vai votar aí nessa próxima eleição. E aí olha o que respondeu a Fernanda Montenegro: não vou votar. O mais simbólico desse governo foi o fim da cultura das artes. Não tem governo radical que não pare a cultura das artes. Mas estamos nas catacumbas vivos e não estamos extinguidos. Então tá aí o que disse a Fernanda Montenegro nessa recente entrevista. Paulinha, e quem também criticou o presidente Bolsonaro neste final de semana foi a apresentadora Xuxa Meneghel, né? Foi, ela fez um post ali nas redes sociais dela. Esse post, na verdade, é um vídeo. Depois a imprensa levantou e, inclusive, esse vídeo é um vídeo que foi usado na campanha na época, candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, em 2018. Então, a gente está vendo imagens. Eu vou pedir para começar desde o começo. A gente tem com áudio, né, gente, esse vídeo, para todo mundo poder ouvir, porque a gente tem ali no início uma cena ficcional de agressão. É um jantar, né, em que o marido é super agressivo em relação à mulher, e depois a gente parte para cenas em que o Bolsonaro é bastante agressivo em relação a outras mulheres. E aí ela escreveu o seguinte, ó: nada nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto machista, preconceituoso, ignorante. Qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito. Para quem quiser conferir o vídeo, então, com áudio, vocês podem procurar ali no perfil da Xuxa, mas basicamente é esse contexto. E as cenas do Bolsonaro sendo agressivo, com reportagem, enfim, a gente já viu várias vezes, né? O que foi, Zoe? O que você tá bufando aí? Ai, por que a Xuxa não caça um tanque de roupa suja pra lavar, isso, hein? Zoe? A mulher, ninguém lembra dela na mídia, ela tem que atacar o Bolsonaro pra ganhar aí um espacinho na mídia. Ô, Xuxa, a paciência tem limite. O Bolsonaro é praticamente todos os dias chamado de genocida, de ditador. Então, quando ele perde a paciência, o errado ele, dá licença, né? Olha aqui o machista que não gosta de mulher, ó. Essa notícia aqui é do 6/4/2020. Governo Bolsonaro já sancionou 14 novas leis que ampliam a proteção da mulher. No site do governo federal tem essa notícia para quem quiser ir ler, né, as 14 novas leis, porque aqui eu não posso me estender tanto, tem que dar espaço aí para os outros colegas de bancada. E também tem a notícia do Bolsonaro sanciona programa de combate à violência contra a mulher. Esse aqui é do 28/7/2021, mais recente. E ainda tem a mulher dele
que toma frente aí de vários projetos aí em relação a pessoas com deficiência, a ajuda da mulher. Por exemplo, semana retrasada, se eu não me engano, foi semana retrasada, a Michelle Bolsonaro organizou um dia de cuidados pessoais para mães com doenças raras e para mães que têm filhos com doenças raras, porque essas mulheres às vezes se esquecem de se cuidar e por causa, né, dessa demanda que precisa de cuidar do filho com essa doença rara e tudo mais. Chamou essas mulheres lá para o Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República, e maquiou, chamou Agustín Fernandes, maquiador, né, amigo dela, aí maquiou essas mulheres, ajudou na autoestima dessas mulheres. Então é o primeiro governo onde o homem, o presidente, dá espaço para a mulher fazer esse tipo de trabalho com mulheres e com crianças. O que você está rindo aí, Guga? E outra coisa, eu trabalhava na Câmara Federal e já participei de reuniões onde o Bolsonaro, a maioria era homem, e o Bolsonaro falou assim: opa, peraí, mulherada, tem problema soltar um palavrão? E aí a gente, imagina, presidente, pode soltar. Ele falou, então tá bom. Mas ele teve esse respeito de perguntar se a gente se sentia à vontade para ouvir esses palavrões ou não. Guga, vai lá. É um cavalheiro, Bolsonaro. É um cavalheiro mesmo. A Michelle tá maquiando. É um cavalheiro mesmo. Tá maquiando a mulherada. É um cavalheiro. A gente só... olha, a mulherada não vota no Bolsonaro. Se ele for derrotado nessa eleição, e hoje é mais provável que ele seja, pode ser que ele vença ainda, não estou dizendo que não tem chance. Mas, se levando em consideração as pesquisas atuais, Bolsonaro hoje tem 20 pontos entre o eleitorado feminino e o Lula tem 40, tem 20 pontos a mais. O que vai derrotar o Bolsonaro nessa eleição é exatamente o ele não. Porque a mulherada percebeu que o Bolsonaro não representa as mulheres. Tem aumento de feminicídio, teve há pouco a história do projeto de lei para entregar absorvente para mulher carente, que o Bolsonaro vetou. Bolsonaro não é alguém que a mulherada se sinta como um presidente que lute por elas, pelos direitos delas. Muito pelo contrário, ele tem a imagem de um cara machista, de um cara rancoroso com as mulheres. Essa sempre foi a imagem do Bolsonaro, mas beleza. Michelle Bolsonaro está maquiando a mulherada. Esse é o grande projeto do Bolsonaro. Bom, eu citei aqui mais de 14 e você está ignorando. Olha, é só a gente ver o resultado das pesquisas. As mulheres são ele não nesse momento, exatamente porque o Bolsonaro fez um governo que não incluiu a mulherada. Só um detalhe, né, Guga? Essa história do ele não em 2018 não deu muito certo, né? Não deu. Tem que tomar cuidado, porque assim, tudo bem, eu também concordo que essas falas que foram exibidas são falas machistas, agressivas e tal. Agora, foi justamente esse tipo de campanha que a oposição fez em 2018 que foi um tiro no pé. Não funcionou. Que não funcionou. Eu tenho muito receio de que isso seja explorado novamente esse ano e que o Bolsonaro só ganhe com isso de novo. Pesquisa, Guga, escuta essa. Pesquisa BTG, que acabou inclusive de sair sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Vamos lá, já que a gente está discutindo sexo aqui. No sexo masculino, Bolsonaro tem 34% de ótimo e bom, seguido de 15% regular e 50% de ruim e péssimo no sexo masculino. No sexo feminino, ele tem 25% de ótimo e bom, 18% de regular e 56% de ruim e péssimo. Ou seja, de um para o outro, nós estamos falando de uma diferença de 6%. Não é tão grande assim. Mas aí você viu a aprovação do governo. Mas se você for ver eleitores, o voto feminino para o Bolsonaro e para o Lula, a diferença é grande. E, enfim, é o ele não que está fazendo a diferença, porque no eleitorado masculino, na maioria das pesquisas, está um empate técnico. O Lula está 1 ponto na frente só, então é empate técnico. O Lula só está ganhando, no fim, por conta do voto feminino. O que faz o Lula estar 14 pontos, dependendo da pesquisa, ou 8 pontos na frente no primeiro turno, é a mulherada. É essa diferença no voto feminino que é muito grande. Na aprovação, pode não ficar tão grande assim, mas no voto feminino, sim, a maioria... Gaia, sua vez agora. Momento. Eu quero saber se o Bolsonaro é machista e preconceituoso. Não, só para comentar a fala do Vini, se tem uma coisa que eu torço é que o quanto antes possível as mulheres aí do Lula organizem mais um ele não. Se teve algo que contribuiu e fez com que as mulheres em 2018 apontassem para o lado do Bolsonaro e começassem a apontar o presidente Bolsonaro, foi justamente ver aquelas cenas horrorosas daquelas... Bom, não vou comentar aqui, né? Mas aquilo lá foi bastante para as mulheres, mães de família, decidirem de que lado elas deveriam estar. Aquela manifestação do ele não foi, sim, um fator decisivo
na eleição do Bolsonaro. Em relação à questão de ser machista ou não, primeiro que a opinião de pessoas como Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. São pessoas que estão ali no desespero da decadência, fazem parte de uma elite artística que não sabe mais como... Fernanda Montenegro tá decadente, Guga. Não importa, elas realmente Pelo amor de Deus. Decadente não. Fernanda Montenegro não, né? Ninguém, imagina. Gente, vamos falar o seguinte, são pessoas que são excelentes artistas, ou foram excelentes artistas, mas qual é a relevância da opinião dessas pessoas no âmbito político? Qual é o conhecimento? Maior que a nossa. É o que a Fernanda fala, a arte está no calabouço. Ela se refere àquela arte que era sustentada por verba pública, que hoje não tem mais. A arte precisa ser financiada por um Estado. A partir do momento que o Estado financia a arte, deixa de ser arte e passa a ser propaganda ideológica. É isso que eu falo. Hoje, os artistas estão livres para produzir a sua arte independentemente. Agora, o que acabou foi a mamata. Isso acabou e deixou muita gente revoltada. A gente sabe que tem muita gente revoltada. Em relação à questão do machismo... artista é ladrão. As mães, não, só um minuto, as mães estão preocupadas, as mulheres estão preocupadas se elas vão ser assassinadas ou não nas ruas, se elas vão ser estupradas ou não, e esse governo diminuiu a taxa de estupro e de homicídio vertiginosamente. Nós temos a menor taxa de homicídio em 41 anos. Ela fala que, a Xuxa falou que... Feminicídio aumentou. A taxa de homicídio entre gays diminuiu 33%. Feminicídio aumentou. É isso que as pessoas querem. Primeira demanda, estar vivo. Olha. E esse governo, pelo menos, querendo ou não, consegue oferecer isso. Agora, drogas, a maior apreensão de drogas. Sabe o que a mãe mais quer? Que o filho não seja um drogado. Essa é a grande preocupação delas. E nós estamos tendo uma das maiores e mais eficientes guerras ao tráfico e à droga que já se viu no Brasil. E, Guga, você falou em relação ao aumento dos absorventes. Aquilo lá foi vetado porque o aumento de gastos não pode sair do parlamento, não pode sair do Congresso. Ele não poderia ter passado aquela lei porque o aumento de gastos tem que vir do Executivo. Então, vai usar a desculpa do Bolsonaro agora. Ai, olha, a desculpa do Bolsonaro todo mundo já leu. O feminicídio aumentou, ao contrário do que você falou há pouco. Sobre o Celso Daniel, você falou... Não, Guga, aí você está soltando uma fake news. Mas assim, você está passando um monte de dado errado. Feminicídio aumentou em 0,5% em comparação ao ano passado. E o homicídio caiu. E nenhum especialista disse que foi por causa de mais armas ou de qualquer política do Bolsonaro. E sim, graças à política implementada pelo Raul Jungmann, quando era secretário de segurança do governo do Michel Temer. E ele, o Raul Jungmann, na época do Michel Temer, quando eles passaram, sim, a monitorar os grupos, principalmente a partir dos líderes que estavam presos nas cadeias, eles passaram a isolar os líderes das facções criminosas e a monitorar essas facções. Foi graças ao trabalho de inteligência que diminuiu. Tanto que, onde não houve esse trabalho de inteligência e essa separação de facções, como no Amazonas, aumentou o número de homicídios. Então, isso não está atrelado ao governo federal do Bolsonaro, e sim a um governo federal passado, ao que veio do passado. Isso é uma consequência que veio do passado, e esse número tem caído ao longo dos últimos anos.